Como anunciado na Rádio CPT no programa inaugural do dia 17, vamos continuar apreciando personagens atuantes nos inícios da missão no estado capixaba. Observem os hábitos e costumes e os interrelacionamentos das pessoas há mais de 70 anos. E esses se entrelaçando com o estabelecimento e crescimento da missão luterana no estado do Espírito Santo. Em conversa franca e aberta, Dona Norma Gomes Faller, na época com 83 anos de idade, agora já com 91, e eu nesse momento aproveito para cumprimentá-la, que provavelmente ela está olhando o programa. Ela respondeu as perguntas e fez colocações interessantes sobre o namoro e casamento com o senhor Edmundo Faller, com separação de religião. Dona Norma, onde é que a senhora namorou? Onde é que a senhora namorou o seu Edmundo? Edmundo, Quando eu namorei? Como é que a senhora Como é que a senhora encontrou o seu Edmundo? Eu encontrei o Edmundo já tinha loja aí, mas eu não conhecia ele não. Ele já tinha loja. Tinha loja. Com um sócio, mas eu não conhecia ele. Então ele tinha uma alemã, Itatão. A Itatão morava junto com o Edmundo na casa do Florenço Kipp, o pai do Florenço. Aí ela era minha costureira. Ela arrumou um namorado. Opa! Pro Edmundo, eu. Então ela intermediou. Ela ia na casa dela, ela costureira, falou com o Edmundo. Então o Edmundo foi lá, eu conheci o Edmundo. Aí então a gente namorava assim, alugava bicicleta para passear. Que romântico. E a senhora tinha que idade mais ou menos aí? Eu casei logo, casei com 9 meses de namoro só, eu casei com 19 anos. Cada um vai com o outro na outra, né? O Floriano era foi namorou a menina ali. Tanto vai ter tempo, não fica estranho, vamos conversar. Floriano namorou a menina ali, Coser, que era muito católica, família Coser. Aí, mas o Floriano logo falava, eu só caso se casar na minha igreja. Então lá, eles eram muito católicos, o pessoal Coser, era Melânia. Então, acabou o namoro. A outra que casou com o Floriano é minha prima, Janira. O pai dela e a minha mãe eram irmãos. Até que aceitou casar com o Floriano, na igreja dele. Por isso casaram. E eu então casei, minha mãe também queria que eu casasse. mas eu era muito coisa com a igreja, eu falei assim, não, eu não caso não, eu fico na minha igreja. Então ele aceitou eu ficar na minha e ele na dele, mas só que aí não deu certo. Mas depois, quando eu casei, não foi na igreja não. O pastor era o pastor Neumann, né? Neumann era o segundo pastor ali. Ele era de Três Pontões, e o Floriano e o Edmundo pertencia lá. A Dengue e o Floriano casaram lá na igreja. Eu não, casei em casa, na minha casa, que o pastor vinha fazer o casamento. No dia do casamento, fez festa de muito dinheiro, convidou os como é que chama os homens? Como é? Os padrinhos? Não. Os que compram na venda, assim, da roça. Os fregueses. Os fregueses da roça, tudo alemão, foram tudo convidados. O pastor não veio. Que legal. Agora eu trouxe um retrato que eu achei do meu casamento. Foi feito em casa, o pastor não veio. Eu casei no dia 19 agora, de maio. Opa! Senhor Edmundo tinha o espírito missionário. Incentivou várias localidades que tivessem seu próprio pastor. Até que numa oportunidade, Dona Norma contou com naturalidade o seguinte, referente a um pastor próprio. E viajava muito, seu Edmundo. Sua primeira comunhão e depois se tornou
luterana. Aí o Edmundo também agora já queria ter um pastor próprio. Opa! É. Então o pastor Harry Fischer, quando se formou, o Edmundo já pediu o chamado para ele vir para cá. Harry Fischer. Fichinha? Ele tinha apelido lá de Fichinha, eu acho. Então ele queria ir para cá. Ele era de Moreira, né? Eu conheço, eu fui lá em Moreira. Foi lá? Claro, lá naquele... É bonito lá? Orfanato lá, o Edmundo ajudava o orfanato lá. Não tem orfanato? Tem. Não sei se tem ainda. Tem, muito grande. 80, umas 90 crianças e uns 40 idosos. Tem aquela gente também que fica lá. Meu sogro era uma pessoa que ajudava muito lá. Pastor Otten. Era um pastor americano, né? Mas ajudava muito lá, né? Mas, e a senhora quando foi lá, como é que se diz, visitar a Moreira, a senhora ia sozinha? Como é que era? Uma vez eu fui com o Edmundo para conhecer. O Edmundo visitava muito, fui lá para conhecer, nós fomos lá. Até uma vez, quando eu fui lá com o Edmundo, o irmão do pastor Harry Fischer estava trabalhando com carro de boi, assim, tinha que trabalhar. Aí ele depois foi, acho que é estagiário, não sei aonde, que ele morreu, né? Mas agora o senhor não quer saber como é que eu voltei, como que eu vim para a igreja? Pois é, mas é exatamente isso que eu estava querendo perguntar agora. Aí não foi ninguém que me trouxe, não. Foi Deus? Ou não? Foi. Sabe por quê? Quando eu era da igreja católica, falávamos de Lutero, né? Eu era criança, que Lutero fez não sei o que era católico. Então, eu, como criança, eu tinha raiva de Lutero. Peraí, só um segundinho, esse é o problema aqui. Peraí, só um pouquinho. Ó, caminhão. Sabe como é que é criança? Falar. Se começar a chover, eu vou sair aqui. Não, eu entendi. Eu acho que se tu quiser, deixa que eu... Aí se eu sair, não se assustem. Mas a senhora disse que quando estava na igreja católica, a senhora ouvia falar de Lutero. Que dava catecismo. Bem ou mal? Hein? Ele era da igreja católica que pegou... caso de casamento, saiu da igreja, contava. Eu não gostava de Lutero, não. Eu não gostava. Tá. Então, quando foi agora daí para a igreja luterana, não ia por causa, falava mal do Lutero, mas acontece que eu fiquei doente, né? Aí como é que eu voltei? Eu fui na igreja, eu fui falar com o padre. Foi falar com o padre? Não, sem falar com o padre, que eu estava assim, eu queria ficar na igreja, e ele disse assim que a igreja era muito difícil, que não, só se eu casasse na igreja, não casava na igreja, tinha que botar a mão na Bíblia, sei lá o quê, então não podia ir para a igreja, não. Então, eu ia na igreja do luterano lá, era o pastor Schmidt. Então o pastor Schmidt estava naquela noite pregando sobre aquela tempestade que os discípulos no barco. Sim. Essa leitura. Aí ele falou, né? Depois no fim ele explicando, falou assim, que o mar é o mundo. O barco é a nossa vida. E quem é que está na nossa vida é Jesus. Então, que igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Opa! Quando ele falou assim, aí eu falei assim, bom, esse Jesus eu conheço desde criança, que eu fiz a minha primeira comunhão, porque as mulheres foram lá falar com a minha mãe, que o tempo todo mundo era pobre, para fazer a roupa. Minha mãe falou, não pode fazer primeiro, não posso comprar roupa agora, mas eu queria fazer a primeira comunhão. Aí eu estava chorando lá na igreja. Aí então o padre que estava ensinando aí, o que ele fez?
foi comprar um tênis para mim. Eu tinha um vestido de virgem branco, aí o véu da minha irmã, ele usava véu para comungar, né? Sim. E fui escondida da minha mãe fazer a primeira comunhão. Nossa, Fiz escondida. porque ela não queria, mas eu queria, eu chorei lá na igreja que eu queria, então eles compraram um tênis para mim, a igreja, lá não sei lá o quê. E eu estava toda feliz, aquelas meninas com a roupa bonita lá, e eu colocava no último lugar. Aí, eu não olhava a roupa. Mas e que idade a senhora tinha? 13 anos? Não, eu tinha 10 anos. 10 anos. Fiz primeira comunhão. A senhora já era determinada, né? Fiz por minha conta, ninguém A me senhora resolveu. E quando a minha mãe soube, Bah, pois que eu apanhei. Que ela queria fazer a roupa, que fazia aquela roupa bonita, né? sim, E eu sim. vou colocada no último lugar. E lá na hora de saber as coisas, o pastor sabe, eu sabia as coisas tudinho. Viu só? Eu sabia as coisas da igreja. Aí eu fiz a primeira comunhão. Então, eu falei assim. Aí, então, quando o pastor falou isso, eu falei, bom, esse Jesus eu conheço desde criança. É. Eu conheço ele. Quem é que está fechando a porta para ir na igreja? É as pessoas. Cheguei em casa, o pastor Schmidt estava lá em casa, falei, pastor Schmidt, eu agora vou ser luterano. E ele? Ele não tem que instruir primeiro? Ele não me instruiu nada não. Do jeito que eu estava, ele me aceitou lá na igreja. Mas aí eu queria conhecer a igreja, o que eu fiz? Peguei e fui ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nossa. Eu li 11 anos. Se falar um versículo da Bíblia, eu completo. Eu li por minha conta, ninguém mandou não. Eu queria conhecer. E eu li mesmo. E Deus falava para a senhora através da Bíblia. Então, aí eu gostei, aprendi muito na igreja luterana. Aprendi muito. Mas foi assim. Foi assim também. Eu não estava doente? Sim. Então, foi de noite, eu sonhei com Lutero. Olha, nossa. Sonhei, e fala que não sou eu, não sonho de sonhar não, mas o sonho é verdade. Eu sonhei que o Lutero apareceu para mim, mas não como a roupa preta. Ele veio vestido de capuchinho, eu vi ele direitinho com a roupa marrom, um cordão amarrado, assim gordo, e falou assim, eu vou te dar um... O Edmundo já tinha me levado tudo com remédio, 11 anos fiquei doente, e não sarava. Eu vou te dar um remédio, você vai ficar curado. Aí o Edmundo, acho que eu estava não sei o que, me acordou. Quando me acordou, Dani chorar, falei, o Lutero ia me dar um remédio, você me acordou, agora eu não sei que remédio que é. Aquele dia eu fiquei triste. Poxa. Ninguém sabe o que é isso, a gente ficar sem Deus. Eu sei. Nossa. Né? Aí foi então que aquela noite que ia ter o culto, que o pastor falou isso sobre a tempestade. Tempestade. Então, Jesus caminhou em cima das águas depois, né? É no mesmo? Não. Não. No barco, tá. Acalmou a tempestade, tá. Jesus perguntar quem é esse que até o mar obedece? Isso é Jesus. Então, um sonho do Lutero, a pregação do pastor, aí eu falei, não, agora eu vou para a igreja. E fiquei na igreja, aprendi, nossa mãe, fazia tudo na igreja. Que legal. Interessante isso, a senhora vê como Deus atua, né, nas pessoas de forma diferente, né? A senhora realmente teve um sonho, não porque foi Lutero, podia ser o pastor Schmidt, podia... Dona Norma, que na época era viúva há mais de 20 anos, de origem católica, depois luterana, e acabou retornando à sua igreja de origem. Tem a fé centrada em Jesus como seu exclusivo Salvador e está feliz.
E quando entrevistada, outras pessoas estavam no seu lado. O senhor Reinaldo Faller, Dona Frida Faller e o pastor Itamar Cardoso. Não está atrapalhando. Porque quando eu fui para a igreja luterana, a senhora teve contato com a Bíblia. Eu acho que é ali que a senhora mexeu na Bíblia e aí a senhora foi crescendo, né? Crescendo em Cristo, é isso? Sim. Mas só que agora eu não sou da igreja luterana mais. Tudo bem. Não sou mais. Mas a senhora é cristã, não é? É. Então, mas eu estava feliz lá, mas aconteceu um negócio que eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, né? Sim. Então agora eu voltei para a igreja católica, não fui para essas outras igrejas doidas não, tem aí. Da onde eu nasci, eu fui batizada e tudo lá. Mas eu frequento, sempre quando tem culto sábado ali, eu vou. Uhum. E agora na igreja católica a senhora instrui os outros lá, como é que é? Não, eu sou muito velha, lá tem gente muito velha, nossa, a senhora fala de Bíblia como outros falam do jogo de futebol, quer dizer, a senhora está muito firme, está muito próximo de Jesus, então isso é muito bom, e a igreja cristã é isso, né? Às vezes eles gostam muito de mim lá na igreja, sabe? Eu falo que sou sabido, eu sei as coisas, mas sei, aconteceu um negócio aí. Não, mas tá bom, a senhora tá bem, importante é Jesus do coração, né, pastor? Isso. A igreja, como o pastor, quando eu falei, a igreja não salva ninguém, né? Exato. O pastor Chimito falou, quem salva é Cristo, né? Cristo. Então, Deus fala para nós através da Bíblia. Esse é o contato, né? E eu desejo todo o melhor para a senhora, viu? Que a senhora continue assim, bem consigo também, né? E garanto que a senhora tem muitos amigos. E a questão da igreja é uma questão que pode ser de um jeito, pode ser do outro, não é determinante. Agora, né? falar do meu marido fez muito para a igreja, ele era um grande missionário. Ele tinha uma visão das coisas, falava assim que igreja não é ficar igreja na roça não. 3 pontões, né? Fala que igreja 3 pontões tem que ser em Afonso Cláudio, não tinha Afonso Cláudio, é 3 pontões. Fizeram a igreja Afonso Cláudio, ele deu dinheiro. Ali em Colatina, não tinha igreja, era na roça. Todo mundo falava, não, a igreja tem que ser em Colatina. São Silvano tem igreja lá. Todo mundo ajudou. Todo mundo falava, não tem nada de igreja, a primeira igreja é tudo na roça. Ele falou que a igreja tinha que ser na cidade. Tem a igreja em Colatina. Ele tinha uma ideia missionária, assim, né? De variar. Igual a Vitória. Não tinha. Ele falou, não, o pastor Beraldo é pastor missionário que vai fazer missão na capital, né? E lá tinha igreja lá, hoje tem um monte de igreja católica lá. Aí, quando a igreja estava pronta, foi ser membro da igreja. Eles ficaram. A Uda também era lá na roça, veio para cá, ficou. Aquela menina que mora perto da casa do senhor também era daquela igreja. Vieram tudo para a igreja luterana. Mas só depois aquela igreja lá ficou sabida, pegou, construiu a igreja aqui na rua, né? Muitos tinham uns paião, outros paião também que era, voltaram para lá. Eu sei porque eu sou da igreja e sabia, né? Quando o pastor foi sabido, construiu aquela igreja lá, aqui na rua, né? Que tem, aquela igreja, aquela igreja lá é uma igreja rica. Aquela igreja lá de Palmeira, tem mais de 100 anos. Quando completou 100 anos, fizeram uma festa, veio pastores. Naquela época também o pastor vinha da Alemanha, então era difícil, né? Pegar em alemão. Então eles preferiram, vieram muito para a igreja aqui. Na imagem anterior compareceram também o seu Reinaldo e a dona Frida Faller, pais do pastor Leonério Faller. E ele foi diretor do Seminário Concórdia.
e eles me brindaram no aconchego de sua casa com um caprichado jantar à noite e depois o café da manhã. E no meio desses dois eu pude descansar numa bela cama. Nota especial: as 2 refeições foram precedidas e sucedidas por oração à mesa. Sr. Reinaldo afirmou que, desde casados, diariamente realizavam devoções domésticas à mesa das refeições, com leituras bíblicas e orações. Mas afinal, como a Yelbe, que na época era apelidada e conhecida como Missouri, iniciou sua missão no Espírito Santo em Rapadura, na palavra do Sr. Reinaldo. Já houve alguma história que as 2 igrejas eram 2 luteranas, igual a nossa confissão. Hoje as 2 fizeram uma, uniram. E os nossos pais não gostaram daquilo. E eles tinham o endereço do pastor da nossa igreja, que chamava Missouri. Naquele tempo todo mundo conhecia a igreja Missouri. Aí eles mandaram uma carta falar que o pastor da confissão vendia livro da nossa igreja na época lá. Eles pegaram o endereço desse livro e escreveram lá para Porto Alegre, queriam um atendimento. Então, em abril, em 29, veio o pastor Hassan fazendo uma pesquisa como podia começar o trabalho lá, né? Aí fizeram uma reunião, eram as 7 e 4 filiais, mas fizeram uma reunião Em Rapadura. principal, na Rapadura, né? Aí eles pediram um atendimento. O pastor Hassan veio lá, então eles fizeram logo um chamado da nossa igreja, né? E quando foi em outubro 29, chegou o pastor Emílio Schmidt, casado de novo, que começou o trabalho lá então, né? Na Rapadura, né? Muito bem, muito bem. Foi fácil explicar, pois a memória do Sr. Reinaldo ainda era muito boa. E assim perguntado, contou sobre sua confirmação, localização dos diversos templos nas cidades próximas, principalmente sobre os pastores Neumann, Schmidt, Uberaldo e Winkler. Senhor Reinaldo, o senhor, depois, o senhor tinha 8 anos quando foi fundado. Sim. E aí chegou a época da sua confirmação. Sim. Como foi isso? Foi o pastor Schmidt já deu assim, A instrução? a instrução, depois ele saiu, veio o pastor Leonardo Klug, continuou. E no dia 13 de abril, em 35, eu fui confirmado, eu mais o meu irmão. 13 de abril em 35. E foi bonito? Foi. A igreja toda Deu muita ornamentada, gente, né? Toda ornamentada. E, seu Reinaldo, esse início, porque isso foi em Rapadura ainda, Foi né? Rapadura. Aí, de repente, a igreja começou a se expandir, né? E como é que foi o início aqui? Há pouquinho o senhor me contou, mas eu gostaria que o senhor me repetisse. A segunda da nossa igreja foi Afonso Três Pontões lá. Ah, sim. E esse morro, né? Lá em cima. Esse pastor de Três Pontões atendia aqui. Quando meus irmãos chegaram aqui, já tinha a igreja aí na roça, né? Sim. E era atendida pelo pastor e a Três Pontões. Vinha a cavalo, 60 quilômetros. 60 quilômetros a cavalo. Nossa. E pastor Luiz Neumann. Luiz Neumann. Luiz Neumann. E aí, mas já tinha um prédio ou não? Já tinha um lugar quando ele começou aqui? Não. Aquele galpão, não foi? Não, por lá tinha uma igreja na roça. Na roça tinha uma igreja, mas depois a igreja saiu da roça, não foi? Meus irmãos trouxeram para cá. Isso. Não, a máquina de arroz da prefeitura velha, né? Então, começamos aqui, o pastor vinha, então ficava aqui. Meus irmãos
eram solteiros, ficaram na casa de um Gustavo aqui, porque é o patrão deles que fizeram, tinha um comércio aí. Uma O venda? pastor ficou lá também, então. Ah, tá. É isso aí. Interessante marcar como a igreja foi se espalhando no estado. As pessoas de grupos cristãos insatisfeitos ou desassistidos enviavam um membro ou mais a assistirem cultos da IELB em cidade próxima. E logo se interessavam como ter também um pastor dessa igreja. Emocionado, o senhor Reinaldo explicou. A igreja nossa era ali, Três Pontões. Ah, Três Pontões. De Rapadura, chamaram o pastor Schmidt para vir atender e logo fizeram uma chamada também. Veio o pastor Emílio Neumann. O Winkler. O Winkler, aquele com bigode aqui. Eu sei. Aquele começou o trabalho em Três Pontões, né? Ele se vestia que nem um soldado alemão. E depois, como naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, mas parece que o vento espalhou a nossa igreja. Que lá já vieram do norte do Espírito Santo para Rapadura, o pastor Emílio Schmidt, e atendei lá, né? E aquele então foi, né? Foi uma bênção de Deus aqui para o Espírito Santo, meu amigo. Como cresceu, né? Isso que o senhor falou agora, quando eu estava lendo coisas, exatamente isso. Eu senti isso. Aquilo parece que deu uma explosão e em tudo que é lugar, né? Foi. Alguns mais fácil e outros nem tão fácil, né? Teve lugares que teve alguma confusãozinha e tal, mas Deus sempre abençoou o trabalho, né? Tinha sempre problemas mais na igreja, como o pastor me falou um dia desse, tem coisa boa e tem coisa ruim na igreja. Não? Isso, exatamente. O casal declarou com toda tranquilidade sua vida familiar cristã, abençoada por Deus desde os primeiros momentos do casal formado. E depois com os filhos, tratando inclusive das orações em família, também desde o início. Eu não estava prestando atenção quando o senhor falou do seu casamento. Foi no dia 5 de outubro de 51. 1951. Pastor João Wenzel, na época, na Rapadura. Conheci ele também. Ele fez o nosso casamento, o João Wenzel. E já faz bastante tempo, né, então? Quantos anos? 63. Vai fazer 63 anos agora, no dia 5 de outubro. E sempre foi tudo muito... Todos nós nunca discutimos, eu, mas ela não, nunca. E os nossos filhos também não deram problema para nós ainda não. Como muitos filhos dão problema para os pais. Nossa, né? Quando o Leonério nasceu aqui naquele tempo, o parto era feito em casa. Sim. Quando ele nasceu, eu falei assim, esse aqui vai ser pastor um dia. Parece que os anjos falaram amém lá em cima, né? Ai, querido, é verdade. Por que você acha que isso é tão bom assim na vossa vida e com vossos filhos? Por que é isso? Eu não sei nem agradecer a Deus como nós temos uma vida abençoada desse jeito, né? Olha, nós quando casamos, meu pai me deu um terreninho, um pedacinho de terra, lá numa grota. Aí eu fiz uma casa, nós casamos, depois mudamos para o nosso terreno. Primeira coisa que nós fizemos em casa, como é que nós vamos fazer nossas orações, né? Na refeição. Então era tudo em alemão. Como Jesus, saiu de casa. E depois ela eu fazia Danke dem Herrn, der ist freundlich in seine Güte während ewiglich. Ela então falou, eu vou fazer o Pai Nosso. Isso foi o começo da nossa vida lá na mata. E sempre Deus acompanhou, né? Que legal. Muito, muito bom, muito bonito. Bonito testemunho, né? Nossa. Ela que ensinou nós assim. A senhora falou a sua mãe, né? Minha mãe. Tá. Todo dia nós fazíamos a devoção em casa. Todo mundo sentava na mesa, tomava café. Nós estava em 10 pessoas e sempre tinha uns empregados. Todo mundo sentou na mesa, tomou café. Aí minha mãe apanhava o livro
Aí ela fazia a devoção e ficava todo mundo aí. Era todo dia. Desde lá eu aprendi isso. E quando nós hoje estamos fazendo a devoção, todo dia. Lê um pedaço na Bíblia. É verdade, É aí que vem as bênçãos, né? Sim. É esse contato de vocês com Deus sempre. Desde que levanta até ir dormir, não é isso? Dormir, A Rádio CPT, em continuidade à sua programação semanal, procura transmitir o máximo possível de conhecimento das muitas histórias de nossa IELB, quer da parte de entidades, quer da parte de pessoas, todos buscando o mesmo objetivo, ou seja, levar mais e mais Cristo para todos. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.